Bom dia, queridos mapianos. É uma grande alegria estar com vocês de novo, não presencialmente, infelizmente, mas estamos fazendo o melhor que podemos. Estou encantadíssimo que vocês estão se reunindo para avançar o MAP avivado, o MAP renovado. Isso tem sido o tema que eu trabalho no resto do continente este ano todo. Então é uma alegria ser parte da família MAP Brasil neste momento. O título desta plenária é Avivamento como estilo de vida, 9 características. Eu venho buscando avivamento há 10 anos. Tem sido parte do meu projeto de vida, fazendo plano de ação, buscando e não conseguindo ver mudanças significativas. Tem sido uma búsqueda um pouco frustrante, e me levou faz uns meses à pergunta se eu tivesse um estilo de vida avivado, como que seria? Eu lembro a década de 70, quando eu vivi esse assunto. Uh, o derramar do Espírito estava por todos os lados. Eu fui de um país para outro e continuava a haver um mover incrível do Espírito. Então, tenho uma visão muito clara. O que é um mover do Espírito de avivamento? O Summit Latino-Americana de Discipuladores aconteceu em março deste ano, em Bogotá. Tivemos 3 objetivos. O primeiro deles sendo o avivamento. No início do Summit, perguntamos: com qual dessas duas perspectivas, dando opções em várias perguntas de duas perspectivas, você mais se identifica? 326 líderes continentais responderam. Você mesmo, ouvindo as opções, te animo a escolher entre as duas opções. Marque com uma marca de verificação em sua apostila com qual opção você mais se identifica. Primeira opção. Não é provável que o avivamento chegue. Seria fantástico se chegasse, mas sendo honesto, não é provável. 2% dos líderes escolheram essa opção. Segunda opção, tenho fome e sede de Deus e de avivamento. Entendo que o avivamento é a única forma de realmente reverter o grande desigrejamento. Estou comprometido em buscar o avivamento para minha vida, minha igreja e além. 98% dos líderes escolheram essa opção. Oh, glória! Eu estava junto quanto a essa opção. Muito comprometido em buscar avivamento para minha vida, minha igreja e além. Uma outra pergunta aprofundou o tema, pensando no terceiro objetivo do Summit e renovação da igreja. Igreja avivada, igreja renovada. Com qual dessas duas perspectivas você mais se identifica? Primeira, minha igreja é muito boa. Apenas requer alguns ajustes para realizar plenamente seu chamado e cumprir os propósitos de Deus. 19% dos líderes. Segunda opção, minha igreja precisa profundamente de avivamento, vinho, e de renovação, odre. Entendo que ainda nos falta bastante para sermos uma igreja saudável, discipuladora e multiplicadora. 81% dos líderes. Entende bem, o grupo reunido em Bogotá não era um grupo qualquer. Eram líderes de denominações, líderes de ministérios de discípulos. Então, era um grupo, vou dizer, élite. E ainda assim, 81% estão descontentos com suas próprias igrejas. Para mim, isso é muito positivo, porque o descontentamento santo e o desespero santo antecedem avivamento. Uma outra questão foi ainda mais profunda. Você tem uma visão clara e prática do que é um estilo de vida avivado? A maioria, 62%, disseram que sim. Uma minoria disseram que não. Minha resposta coincidiu com a maioria nas duas perguntas primeiras e com a minoria na terceira. Sinto que ainda me falta entender e viver um estilo de vida
avivado. Continuo com meu descontentamento santo. Em um devocional de uma dessas semanas, perguntei a Jesus o que seria um estilo de vida avivado. Comparei o que ele me disse com a resposta de uma inteligência artificial que ampliou minha perspectiva com mais uma característica. Oh, glória! Um pastor de Equador, amigo meu, pegou estas 9 características, 9 blogs, para pregar sobre cada através de 9 semanas. Ao final, vou colocar os enlaces ou links para esses 9 blogs. Vão ser em espanhol, mas podem pedir a Google Tradutor mudá-lo para português. Existe a opção de você também profundizar isto com sua igreja. As 9 características de um estilo de vida avivado. Primeiro, encontros divinos no início e ao longo do dia. Uma vida devocional profundamente comprometida, marcada por encontros com Deus, ouvir sua voz. Faz mais ou menos 9 anos que eu não estudo a Bíblia. Eu não estudo a Bíblia de forma geral e não estudo a Bíblia em minha vida devocional. Minha vida devocional enfoca em encontros divinos. João 5, 39 a 40, Jesus diz, vocês esquadrinham as Escrituras, mas não vêm a mim para ter vida. A maioria ignoramos esses versículos porque percebemos que estão falando para os fariseus. Mas nós, como evangélicos, estamos tão comprometidos com a autoridade da Bíblia, e isso é certo, não quero negar isso, que acabamos facilmente pensando que estudo bíblico é o propósito do tempo devocional. Quando eu comecei a fazer encontros divinos, eu coloquei o encontro divino em azul. Eu faço um resumo do tema principal do meu devocional a cada dia. Faço o meu devocional em meu laptop. Então, o primeiro mês, vários, 3, 4 meses, 6 ou 7 resumos em azul. O resto em negro, normal. Alguma conversação, algum pensamento, algum estudo, mas sem chegar ao encontro divino. Passaram os meses e comecei a ter tudo azul. Excepcionalmente, até hoje, excepcionalmente há algum que é negro. Sendo todo azul, Deus me falou, você poderia subir de nível. Colocar azul negrito quando você tem um encontro divino que não é apenas para esses dias ou semana, e sim para o resto do ano. Com mais algum tempo, a maioria de meus encontros divinos eram azul negrito. Ali me falou que poderia subir de nível de novo. Rojo negrito, sendo quando é um encontro divino para o resto de minha vida, para nortear, orientar o resto de minha vida. Hoje, a qualquer mês, normalmente tenho 3 a 6 encontros divinos vermelho negrito. 2022 recebi a primeira de 8 palavras de Deus, 8 mensagens proféticas. Eu entendo que, na medida que eu exerço a habilidade de ouvir a Deus, eu vou crescendo em minha habilidade. Quero que você faça o mesmo. Isto inclui ver a Deus agir ao longo do dia, celebrando, afirmando e participando com Ele. Isto tem muito a ver com silêncio intencional. Acabei de fazer um retiro em Bogotá, com 80 líderes do continente. Acho que entramos em silêncio, nem sei às vezes, 10 vezes durante esses 3 dias, para intencionalmente ouvir a Deus. Segunda, vou ser um pouco mais rápido agora. Segunda característica de vida avivada, estilo de vida avivada, arrependimento como estilo de vida. Sensibilidade profunda à convicção do Espírito sobre pecado, justiça e juízo.
Dizemos que não importa o mal que fazemos, tanto quanto o que fazemos depois. O que fazemos depois são 3 passos: arrependimento com contrição. Se não é com contrição, não é verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento é um quebrantamento. Contrição é sentir a dor da outra pessoa ou a dor do próprio Deus pelo mal que eu fiz. Segundo passo, pedir perdão, sendo sincero e sendo específico. O que eu realmente fiz contra Deus ou contra a pessoa. E o terceiro passo, sem o qual tudo fica como apenas palavras saindo da boca e nada sério, nada real, é restituição. Poderias perguntar a Deus quais poderiam ser seus pecados ou os pecados de sua igreja. É assustador ler Apocalipse 2 e 3 e ver os pecados da igreja. E é capaz que sua igreja também tem seus pecadinhos, ou às vezes pecadones, pecados grandes. Boa avaliação pode ser sua vida, pode ser a da igreja. Terceira característica é milagres. Poder. Aguarda o Espírito Santo chegar com poder. Sensibilidade diante dos milagres. Faz 3 semanas, contamos 4 milagres em essa semana. 4 coisas sobrenaturais que não poderíamos haver pensado e que aconteceram. Isto inclui mudanças espirituais e conversões genuínas. Inclui também celebrar dons espirituais, grandes e pequenos. Tanto no Summit em Bogotá, como no nosso retiro agora, também em Bogotá, entregamos a palavra para alguém nos capacitar no dom profético. É quebra de paradigma. É homem absolutamente com chamado profético, mas não tanto para proclamar o que Deus está dizendo, quanto capacitar aos santos para a obra do ministério, capacitar a mim e a outras, todos nós outros, como crescer no dom profético. Para mim, profecia é simplesmente isto: ouvir a Deus, que todo verdadeiro filho e filha de Deus faz, ouvir a Deus a favor de outros. Para mim é algo comum. Para mim é parte do estilo de vida que eu já tenho quanto a andar no Espírito. Terceira característica: celebrar dons espirituais e milagres. Quarta, amor e obediência radicais. Acho que isto é o que mais falamos de forma geral, incentivando seja o amor, seja a obediência e sendo radical. Ambiente de graça que promove a obediência. Este ambiente de graça eleva outras pessoas. Alguns de vocês lembram de eu falar de Ezer. Gênesis 2:18. Vou criar Ezer para ele, para Adão. Alguém que vai suprir suas necessidades, alguém que vai corresponder às suas necessidades. Ezer não é uma pessoa inferior ou secundária. A maioria das vezes no Antigo Testamento, quando fala de Ezer, está falando de Deus, meu auxílio em tempos de eu precisar. Mateus 22, João 15, 1 Coríntios 13, nos deixa sabendo claramente, sem amor, tudo que façamos soa vazio. Isso é assustador, especialmente se falamos a verdade e soa vazio. Meu Deus. Pode anotar uma outra palavra aqui, hineni. É do hebreu, não conheço os idiomas bíblicos, mas quando pego uma palavra preciosa, o aprendo. Hineni quer dizer eme aqui. Cada vez que alguém diz eme aqui, é totalmente diferente de dizer estou aqui. Eme aqui, estou listo, pronto para sair em qualquer direção, para fazer qualquer coisa que você dizer. Acontece primeiro com Abraão, em Gênesis 22, se lembro bem, quando Deus fala para ele e ele responde, hineni, eme aqui.
Continua com vários patriarcas e líderes do Antigo Testamento. Chega a Isaías, depois de seus ouvidos ser destapados e poder ouvir a Deus, ele responde, Hineni, envia-me a mim. Isso é obediência radical. Pronto para sair, seja para outra cidade, outro país, outro grupo étnico. Hineni, eis-me aqui. Quinta característica de vida, estilo de vida avivado. Discípulos contagiantes, alegria e frutíferos. Uau! Eu penso neste momento de Carlos Alberto de Quadros Bezerra. Ele é a pessoa mais alegre que eu conheço. Sempre que eu encontro, que agora não encontro por muitos anos, mas sempre que eu encontro, ele está tão alegre, a alegria transborda dele. Ele é contagiante. Eu quero ser mais como ele. Mateus 28 fala de ser discípulos. Estou acrescentando o conceito discípulos e discipuladoras. Estou acrescentando o conceito de ser contagiante. Que possamos multiplicar. Marcos 4:13 é um versículo muito assustador. Jesus acabou de compartilhar a parábola do sembrador. Os discípulos chegam dizendo, não entendemos bem, por favor, nos explique, que era o que quase sempre faziam, que é o papel de aprendiz, é o papel de discípulo. Neste caso particular, Marcos 4:13, Jesus responde dizendo, vocês não entendem esta parábola, como vão entender qualquer outra? Em certo sentido, está dizendo, como vão entender qualquer coisa que eu ensino? Esta parábola é a base de tudo. Duas razões. Fala do coração. E tudo que Jesus ensina, se não entra bem em nosso coração está perdido. E o segundo fala dessa boa terra. E é apenas dos 4 terras ou terrenos que são saudáveis, que é saudável. Aquele que se multiplica. Uau! Quantos crentes não multiplicam? Quantos pastores não multiplicam? Se não estamos multiplicando, estamos em dos outros 3 terrenos. É a hora, como diz Paulo em Efésios 5:14, desperte tu que duermes. Sexta característica de vida avivada. Vida nova, brotando a cada dia. A glória de Deus é o homem plenamente vivo. Isto encaixa com ser discípulo contagiante. Avivamento, Ricardo Castilho, presidente das Assembleias de Deus para todo o continente, diz, é reviver. Reviver é voltar à vida. Andar em novidade de vida. Isaías 43, 18 e 19 são meus versículos para todos estes 5 anos do movimento Summit. Movimento Cumbre em espanhol, Summit em português. Que começa dizendo, ouvida o passado. Não fica olhando o que eu fiz no passado. Eu estou fazendo algo novo. Não o percebe? Estou abrindo caminhos no deserto e rios nos lugares áridos. Depois de Bogotá, eu me assustei da Gran Summit em Bogotá em março, porque eu trabalhei tanto para esse summit. E terminando o summit, Deus falou, isso já é o passado. Eis, eu estou fazendo algo novo. Abre seus olhos, olha para frente. Uau, que susto divino. Sexta qualidade, vida nova, que continua sendo novo a cada dia.
Sétima qualidade, unção. Viver plenamente na unção que Deus já me deu, já te deu, enquanto que buscamos ainda mais unção ou derramamento. Eu recebi a unção do Espírito, o bautismo do Espírito aos 19 anos. Minha vida tem um profundo antes e depois, e desde então, os que são pentecostais ainda têm alguma dúvida se eu sou. Os que não são pentecostais têm alguma preocupação que sou demasiado pentecostal ou carismático. Mas qualquer unção que eu recebi não é suficiente para os desafios de hoje. Mas quase 4 anos, Débora e eu tivemos um conflito bravo. E eu me assustei, porque passamos por 2 crises conjugais. Ambos de 2 anos e meio. E o último começou em 2013. E eu falei para Deus, será que não foi real o nosso avanço? Será que estamos ainda presos nisso? E nessa angústia, passei o dia angustiado, fui para a cama essa noite e 2 horas da manhã, sim, eu saí da cama. Deus me desperte e me dá uma nova unção para meu casamento. Não era uma unção ministerial, era uma unção explícita, específica, como que Ele vê a Débora, como que Ele vê a mim, como que Ele vê a nós outros, e como que podemos ir para frente de forma profundamente nova e diferente. Segundo Timoteu, é um dos meus versículos favoritos. Aviva o fogo do dom de Deus que está em você através da imposição de minhas mãos. Deus agindo e homem agindo como sócios. E avivando o que recebemos dos homens e recebemos de Deus para que cresça e seja ainda maior. Característica número 8 das 9 características. Encontros de avivamento. Momentos e lugares onde Deus se manifesta genuinamente. Isaías 57, nesse coração contrito e quebrantado. A última sexta-feira de todo o mês, das 8 a 10 p.m., horário Bolívia, seria para a maioria do Brasil, das 9 a 11 da noite, em espanhol, nos reunimos de todos os países para ter um tempo de avivamento. Vocês no Brasil poderiam considerar o mesmo, fazendo, seja esse horário, seja outro horário, um encontro em português. não é restrito a não poder falar em línguas, mas a conversação geral seria mais em português. Eu lembro, Rio de Janeiro, 25, 30 anos atrás, tinha uma igreja congregacional muito grande, 1.000 ou mais pessoas, que tinha uma vigília uma sexta-feira por mês. E por algum motivo eu estava em Rio de Janeiro uma dessas sextas-feiras e fui participar. Foi fantástico ver a profundidade, a alegria, o mover do Espírito nessa vigília que começava mais ou menos 9 ou 10 da noite e ia até às 6 da manhã. Precisamos de encontros onde os que têm fogo se reúnem para ter ainda mais fogo. Precisamos uns dos outros, precisamos sair de nossas zonas de conforto e encontrar outras pessoas que têm visão, perspectiva, às vezes diferente da nossa e, por isso, aumentando a nossa visão e experiência do Espírito. A última característica é um encargo ou peso pelos perdidos. Isso que eu não coloquei quando eu escrevi minha lista e a inteligência artificial acrescentou. Foi tão chistoso. Começa comigo, eu mesmo.
eu estou um pouco frustrado e a maioria de vocês provavelmente frustrado junto comigo, porque não conheço quase não crentes. Conheço alguns vecinos, ah, tenho que ser mais intencional. Uma casa está em reforma ao lado de nossa casa, conversei com os que estão fazendo a reforma, eles farão um novo inquilino, vem em novembro, então já falei para minha esposa, temos que visitá-los em novembro e invitá-los para a nossa casa. De alguma forma tenho que quebrar o fato que a minha vida está tão profundamente invertido em pastores que não tenho amigos não crentes. É um desafio imenso para mim. É um pouco chistoso. Nas últimas viagens, eu intencionalmente abri conversação com a pessoa ao meu lado, querendo poder expressar o testemunho de Jesus. E nos três casos, todos eram evangélicos. Eu quedei tão triste. Mas este encargo ou peso pelos perdidos se pode ver de forma visível quanto a mais pessoas vindas a Jesus, sendo batizadas e integradas à igreja. Há uma igreja em Joinville. Felipe, e não estou lembrando o sobrenome dele, é uma igreja Nova Onda, que, se não estou errado, tem mais de 100 bautismos mensalmente. É uma mega igreja, uma igreja muito grande. É uma igreja de juventude. É uma igreja que, quando eles fazem seus encontros de discipulado, se eu ouvir bem, eles fecham a porta na hora que o encontro começa, e se você não chegou, você fica por fora. Eles têm uma visão de discipulado muito sério, muito profundo, e estão vendo muito fruto entre os perdidos. Tudo isto coincide com a descrição da igreja em Atos 2. O arrependimento foi o objetivo principal do sermão do Pedro. O foco em Jesus, não na religião, não na cultura judaica, foco em Jesus. Uma devoção à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, versículo 42 de Atos 2, e o Senhor acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Avalie-me em cada uma das 9 características com uma nota de 0 a 10. Minha média, quando fiz pela primeira vez, foi 6,2. O que confirma que ainda preciso crescer em viver um estilo de vida avivado. Lembre-se, notas baixas na autoavaliação podem ser muito boas, pois nos incentivam a crescer. Oh, glória! Então, quando você faz a avaliação, se você está entre um número e outro, tipo 6 e 7, escolha o número mais baixo. Vai te incentivar mais a crescer. Próximo passo, depois de fazer a avaliação, definir um plano de ação para viver mais plenamente com estilo de vida avivado. Que você e eu possamos ser carvões ardentes, contagiando este estilo de vida avivado com outras pessoas. Deixe eu fazer uma oração para fechar antes de vocês entrarem em algumas perguntas para aprofundar o assunto e compartilhar uns com os outros. Jesus, tu fechas o Novo Testamento com tua noiva, guerreira, não apenas uma noiva bonita, linda, num pedestal. Uma noiva guerreira, junto com o Espírito Santo, clamando, vem.
e amando todas as nações, se incluímos a grande comissão com que está sendo dito, todas as nações, para vir a ti. Seja Ezequiel 47, seja Apocalipse, há rio fluindo de teu trono. E queremos ser parte desse rio, parte desse movimento. E o profeta Ezequiel tomou muitos dias para medir cada coisa de forma minuciosa no templo, em capítulos 41 a 46. É o profeta mais cri-cri, mais organizado, mais criterioso, mais perfeccionista, algo parecido a mim, em toda a Bíblia. E de repente o Espírito guia, para ser mais específico, o leva ao lado sul e umbral do qual sai água. Eu imagino que o profeta olhou com horror. Há algo errado com o templo santo, com este prédio perfeito. O que está acontecendo? E não sei o que ele sentiu quando o guia falou, entre nessa água. Se lembro bem, 7 vezes, em 12 versículos, o guia toma a iniciativa. Fala, manda, mostra, revela a Ezequiel o que precisa fazer. Eu peço que desse a cada pessoa neste encontro um guia, que tenha a profundidade desse guia para nos levar a entrar na água. E profundizar, e profundizar, e profundizar, aprofundar. Para que, no tempo certo, nos tire da água e nos revela o que está acontecendo. Porque Ezequiel não conseguia ver nem entender o movimento de teu espírito, estando nadando para sobreviver na água. E quando saiu da água, se não fosse o próprio guia explicando o que ele estava vendo, ele não entenderia o poder, a profundidade de teu movimento para alcançar as nações. E há uma segunda invitação que vem de teu espírito neste momento. A invitação a também ser guia para outros, levar outros à água, levar outros a experimentar o mover de teu espírito, o movimento tuyo. E abrir os olhos de outros apóstolos, outros profetas, outros pastores, evangelistas e maestros. Decimos mais uma vez, Hineni, somos tuyo, o que tu mandas, haremos. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.